Até agora a galerinha esperando com a sacolinha amarela, né? Glória a Deus. Bom, vamos lá, gente. Abra a tua Bíblia, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus 24. Texto bem conhecido. Eu sei que muitos aí, quando a gente só de falar, abra em Mateus 24, você já sabe o que nós vamos falar um pouquinho nessa manhã, né? Aqueles que conhecem um pouquinho mais a palavra de Deus. E vamos falar sobre algo muito importante que Deus colocou no meu coração e tem feito eu refletir nesses últimos dias. Então eu quero tentar aqui nos próximos minutinhos compartilhar com vocês. Mateus 24, versículo 1. Quem achou, diga amém aí, para eu saber se você está pronto. Glória a Deus. Com reverência, a palavra do Senhor diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Ou estão vendo tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em um particular e disseram: Diga-nos, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, lhes disse: Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis então de guerras, rumores de guerras. Olhai, mas não se assustem, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não será o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas serão apenas o princípio das dores. Então vão os entregar para serem atormentados e matarão a vocês. E vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão então muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, ou em algumas traduções a maldade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse então será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e aí então virá o fim. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos, por favor. Pai, no nome de Jesus, nós queremos nessa hora nos conectar 100% a Ti, Senhor. Nós queremos, ó meu Deus, que nesse momento nada nos atrapalhe, nada que seja externo ou internamente em nós, que nenhum sentimento, nenhuma preocupação, nenhum compromisso que nós tenhamos ainda nesse dia de domingo, ou até mesmo na próxima semana, mas que em nome de Jesus nessa hora nós podemos estar aqui de forma integral, Senhor, dedicando ao Senhor, dedicando à Tua palavra, tudo que nós temos, o nosso tempo, a nossa atenção, o nosso coração, os nossos ouvidos, nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo por inteiro, para que em nome de Jesus, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor deseja falar conosco nessa manhã, não seja perdido, não seja roubado, ou até mesmo não seja limitado, que nós venhamos a receber a Tua palavra 100%, e que ela possa promover, causar dentro de nós efeitos, frutos, para que em nome de Jesus, ó Pai, a gente possa não apenas ouvir nessa manhã, mas procurar praticar aquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração nesse lugar. Por isso, eu me coloco, Senhor, como mensageiro, como pregador dessa manhã. Eu me coloco diante do Teu altar primeiro, pedindo perdão, Senhor, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros. E acima de tudo, eu tomo posse agora da marca do sangue precioso de Jesus que está sobre a minha vida,
da tua unção, que me capacita, me gradua a estar aqui, que venha a tua sabedoria, a tua graça, Senhor, para que eu possa ser apenas um instrumento de bênção e um canal para abençoar os meus irmãos e meus filhos espirituais que aqui estão nessa manhã. Por isso, Espírito Santo, toma este altar, toma esse microfone, e que seja sobretudo o Senhor falando no coração de cada um de nós. Por isso nós te agradecemos, no nome de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir Jesus aí? Pessoal, não sei se você tem ou compartilha o mesmo sentimento que o meu. As coisas estão meio estranhas esses últimos dias. Eu tenho notado, eu tenho percebido e até mesmo eu tenho sentido. E também, óbvio, visto através das mídias, através dos veículos de comunicação, que o mundo está muito maluco, que coisas estão acontecendo e cada vez mais, quando nós escutamos, vemos e testificamos aquilo que nós estamos vivendo hoje, e trazemos isso para comparar com Mateus 24, nós conseguimos entender que de fato nós estamos aí, caminhando para o fim de todas as coisas. O mundo está muito estranho. Ontem, eu acho que, pelo menos eu fiquei sabendo de uma forma um pouco mais profunda, a grande crise que abateu uma das maiores redes, uma das maiores empresas do nosso país, chamada Casas Bahia. Alguém já trabalhou na Casas Bahia aqui? Quem já comprou móveis na Casas Bahia? Eita, olha aí, ó. Quem já comprou eletrodoméstico, geladeira, fogão, micro-ondas? Quem já fez o crediário da Casas Bahia? Olha aí. Ou tem um brasileiro raiz que não tenha comprado nada na Casas Bahia, né? Então, Casas Bahia é uma empresa, uma rede brasileira, nacional, né? Até com a sua marca Bahia, né? Ali justamente comunicando ali um acesso ao povo, acesso à comunidade. Uma empresa que foi até mesmo, além de facilitar para que as pessoas pudessem construir a sua vida, também foi uma porta de oportunidade para muitas pessoas, né? Talvez muitos aqui hoje tenham trabalhado na Casas Bahia, tenham sido vendedores da Casas Bahia, tenham construído uma carreira, né? Começado ali talvez no mundo da venda, no mundo corporativo, dentro do grupo da Casas Bahia, e chegamos aí a uma notícia assustadora, que uma das maiores redes, empresas do Brasil, está quebrando. E eles estão tentando alguma forma ali, né, reduzir a sua operação, reduzir o seu custo, reduzir as suas lojas, demitir funcionários para tentar de alguma forma salvar tudo aquilo que foi construído. Existem, claro, muitos motivos, né, para eles terem chegado nesse ponto, né, tudo que nós estamos passando como nação, a inflação, a Selic, os juros, toda essa dificuldade econômica que nós estamos vivendo. Mas é muito louco, porque assim, desde quando me conheço como gente, eu sempre conheci a Casas Bahia, minha avó comprou tudo que ela tinha no kitnet dela com a Casas Bahia, e parece que agora a Casas Bahia está se diluindo, infelizmente. Então isso é muito estranho. Então a gente vê também, além de empresas tendo dificuldade, essa questão financeira, o mundo colapsando financeiramente, a questão das bolsas de valores, as questões das ações, né? Ali, de alguma forma, a parte econômica sendo tocada e sendo atingida, e isso vai trazer um resultado no todo. Mas também quando nós olhamos de uma forma climática, a gente vê também um colapso acontecendo. A gente está vendo aí uma mudança de clima que em um dia a gente experimenta praticamente as estações do ano, né? Só falta começar a produzir flores, porque é praticamente primavera, verão, outono e inverno no mesmo dia. Chove, faz sol, faz calor, faz frio, venta, vem mormaço, tudo em um dia só. A gente está vendo aí já os fenômenos do famoso El Ninho, né? Acontecendo, né? Essa mudança climática, mudança de temperatura, uma hora tudo está muito quente, uma hora está tudo muito frio. Olha para quem está do teu lado, diga para ele assim, uma hora está tudo muito quente, e uma hora está tudo muito frio. O negócio está maluco, Titão, está doido o negócio. A gente olha Mateus 24 e compara com os dias de hoje, e é assustador a gente ver tudo isso se cumprindo. Guerras, nós estamos em guerra, galera. A guerra da Ucrânia com a Rússia ainda está acontecendo, a gente não vê, a mídia já não fala mais, porque deixou de ser interessante.
Mas ainda existe uma guerra. Guerra no Oriente Médio continua acontecendo. A mídia não fala mais, deixou de ser interessante. Isso vai ter uma escalada, uma hora ou outra, isso vai escalar. E os terremotos? Terremoto na Colômbia, terremoto na Venezuela, terremoto na Espanha, em Granada, terremoto na Indonésia. Ah, pastor, terremoto da Indonésia tem toda hora. Tudo bem, mas na Espanha, em Granada, na Venezuela, aqui do lado, na Colômbia, não tem. E não se espante, tá? Não estou querendo ser o profeta do caos ou do apocalipse. Não se espante se a gente começar a ter terremotos no Brasil, tá? Porque isso é reflexo de uma mudança climática, efeito climático, mas acima de tudo, para quem crê na palavra de Deus, a palavra de Deus sendo cumprida. Então são muitos sinais que foram profetizados há milhares de anos atrás, e que hoje nós estamos vendo, todas elas se cumprindo. Então, gente, existe algo que a gente precisa entender hoje aqui. Nós não precisamos ficar aí atormentados, aflitos, angustiados, obcecados, tentando descobrir talvez o dia que Jesus vai voltar, porque todas as vezes que nós pregamos sobre Mateus 24, parece que isso causa uma ansiedade, um desespero no coração das pessoas, de tipo, meu Deus, o mundo está acabando, será que Jesus vai voltar agora? Volta amanhã? Vai voltar na terça-feira? Vai voltar no mês que vem? Será que eu chego até o final do ano? Cara, eu não sei. Então não adianta a gente ficar aflito e obcecado tentando descobrir o dia ou a hora que Jesus vai voltar, até porque Ele não disse. Porque Jesus, Ele não nos chamou para calcular uma data, Ele nos chamou para estar preparados. E acima de tudo, preparar o nosso coração. Quem está comigo aqui diz amém. Mas sabe o que mais me chama a atenção? Dentre todos os sinais de Mateus 24, o que mais me chama a atenção, o que mais me preocupa talvez de todos eles, não é sobre o terremoto, não são sobre as guerras, não são sobre as crises, não são sobre essas coisas. Mas o que mais me preocupa é quando Jesus disse ali, o amor de muitos se esfriará. Isso aqui é o que mais me preocupa, porque a gente não tem controle naquilo que é externo. A gente não tem controle sobre os terremotos, a gente não tem controle sobre as crises econômicas, a gente não tem controle sobre as pestes, a gente não tem controle. Mas talvez alguma coisa a gente podia ter o controle, o amor que nós carregamos. O amor que existe dentro do coração de cada um de nós. E quando o texto de Mateus 24 fala que dentro desse cenário apocalipse, o amor de muitos se esfriará, eu tenho visto o amor de muitas pessoas se esfriando. E talvez o maior problema do nosso tempo não seja então a temperatura ou a instabilidade da temperatura do planeta, mas sim a instabilidade da temperatura do nosso amor, do nosso coração. Jesus, ele está preocupado com o calor, com o grau, com a temperatura do amor da sua igreja. Porque existe uma geração, que é a nossa hoje, que tem o maior acesso à informação em tempo real, a tudo o que acontece, de que qualquer outra geração da história, mas talvez tenha menos disposição em amar. É uma geração que talvez pode notar todos os fatores e os sinais de Mateus 24, mas é uma geração que tem muita dificuldade em demonstrar o amor, em praticar o amor, em multiplicar o amor. Nós temos milhares de amigos, ou essa geração tem milhares de supostos amigos nas suas redes sociais, milhares, centenas de milhares, milhões, mas não se relaciona com ninguém. Eu conheço pessoas que têm no seu Instagram, cara, milhões de pessoas, mas são pessoas que não conseguem nem se relacionar com quem vive na mesma casa. Não tem relacionamento com o filho, não tem relacionamento com os pais, não tem relacionamento com os amigos da infância, não tem relacionamento muitas vezes nem com o seu próprio cônjuge. Ou quando tem, é superficial.
Deixou há muito tempo de ser profundo. Então, muitas vezes temos milhões de seguidores, mas muitas pessoas emocionalmente sozinhas. Grupos e mais grupos de WhatsApp, mas não dá vontade de conversar com ninguém. Famílias que não se conversam, famílias que não se comunicam. Temos igrejas cheias, só que maravilha hoje nessa manhã aqui. Igrejas cheias, mas como é o relacionamento entre essas pessoas? Como que é o nosso relacionamento, ou qual é a temperatura da nossa comunhão? Porque o que adianta ter uma igreja grande de pessoas anônimas? Pessoas que muitas vezes sequer não sabem o nome uma das outras. Isso é assustador para mim. A pastora falou para mim outro dia que estava em um lugar, encontrou uma irmã e ficou conversando com a irmã, batendo um papo. Ela falou assim, eu falei, quem era a irmã? Ela falou, eu não sei o nome. Eu falei, meu Deus, como não sabe? Ela falou, eu fiquei com vergonha de perguntar, porque a gente fica, né? Então, às vezes eu estou num lugar, as pessoas chegam e falam, pastor, conta uma história. Eu estava com um cara outro dia, ele falou assim, pastor, eu quero te agradecer, até se emocionou, porque aquele dia que eu fui na igreja, o senhor apresentou a minha filha no altar. Eu falei, como? Eu apresentei? Aí depois ele veio e mostrou a foto para mim, porque são pessoas e pessoas e pessoas, que sentam do nosso lado todo domingo aqui. São pessoas que entram e saem dessa igreja muitas vezes, só que nós não conseguimos o quê? Nos conectar a elas. Da mesma velocidade que as pessoas chegam e entram na igreja ou na nossa vida, elas entram e saem, sem deixar marca, sem construir, sem agregar, porque cada dia mais nós estamos fechados, cada dia mais nós estamos mais reservados, cada dia mais nós estamos mais reclusos. Hoje, se você reparar, as pessoas, elas não têm interesse nem de ficar na rua. Na época que eu era moleque, eu não saía da rua, era taco, era futebol, era roubar bandeira, era tanta coisa, era bolinha de gude, era tudo ao mesmo tempo. Eu lembro que quando eu chegava à noite, minha mãe falava assim, só lava o pé e deita. E muitas vezes eu fingia, eu abria o chuveiro, fingia que lavava o pé e deitava com o pé sujo. De manhã estava o lençol lá tudo sujo. Tinha prazer de estar, tinha prazer de brincar, tinha prazer de estar na rua, tinha prazer de viver a vida. E hoje a gente não tem. A gente muitas vezes vai para o trabalho porque tem que ir, né? E muitas vezes a gente fala, quem dera eu trabalhasse de home office, porque nem sair daqui para trabalhar eu queria. E a gente vai, trabalha e volta para a nossa casa e fica todo mundo dentro da sua casinha, dentro do seu quadradinho. As pessoas mandam mensagem para você, muitas vezes nem por mensagem você quer receber. Deixa eu falar um negócio para você, eu trabalho com venda, né? Hoje em dia, sabe qual é o meio de comunicação mais comum que nós temos? Mensagem. Porque se tu tenta ligar para a pessoa não te atende, nem atender as pessoas querem. As pessoas não querem falar, as pessoas não querem conversar. Quem dera amar. Se nem estar, relacionar, conversar nós queremos, se falar então em amar uns aos outros. Então Jesus ele diz que o amor se esfriaria. Então perceba algo, Jesus ele não está falando aqui sobre pessoas que nunca amaram. Jesus não está falando que as pessoas não conheceriam o amor. Jesus está falando sobre pessoas que conheceram o amor, praticaram o amor, mas em um momento se esfriaram, perderam o amor. Então ele está falando de pessoas cujo amor que existia um dia, já não existe mais. Então talvez a primeira pergunta dessa manhã poderia ser, o que faz o amor esfriar? Mateus 24 começa dizendo lá, né, antes dele falar, o amor de muitos se esfriaria, ele fala, e por se multiplicar a iniquidade, então o amor de muitos se esfriará. Então um dos fatores, tá? Porque existem alguns, mas um dos fatores, talvez o principal, é o multiplicar da iniquidade. O que é o multiplicar da iniquidade? É o multiplicar do pecado, ou em outras traduções, o multiplicar da maldade, daquilo que não agrada a Deus. Então existe certamente uma relação entre o pecado e a temperatura espiritual.
Então, quanto mais a iniquidade aumenta, quanto mais nós vivemos no pecado ou na prática do pecado, quanto mais a nossa geração ela se deixa dominar pela maldade, por aquilo que fere o coração de Deus, mais o amor tende a esfriar. Porque o pecado, ele cria distanciamento. Então, primeiro, na maioria das vezes, você para de sentir, e depois você para de se importar, e depois você começa a justificar, e depois você já se acostuma, e finalmente então aquilo que um dia te incomodava passa a ser algo normal. Então essa mais ou menos é o processo de esfriamento da temperatura, do amor do nosso coração. Então esse é um dos perigos do esfriamento espiritual. E o que nós precisamos falar é que esse esfriamento, ele não acontece de forma súbita, não é como um infarto fulminante, que tem uma pessoa que está bem, está do teu lado, daqui a pouco tem um negócio e teve um infarto. Não, o esfriamento do amor, ele é processual, é gradual, ele não acontece de uma hora para outra. Então ninguém acorda pela manhã dizendo, eu vou abandonar Deus, eu não quero mais Deus. Normalmente começa de uma forma, hoje eu não vou mais, hoje eu não vou no culto, hoje eu não vou na célula, essa semana foi muito corrida para mim, eu estou cansado, eu tenho muitas coisas para fazer, e depois vai aumentando. Eu não preciso ir sempre, né? Acho que se eu for só de domingo, acho que é o suficiente, e depois a gente já vai mudando o discurso, não, eu não vou nem de domingo, afinal de contas, Deus conhece o meu coração, Deus me conhece, Deus sabe que eu amo a Ele, então está tudo certo. E quando a gente percebe, a pessoa está perto ali fisicamente, mas ela já está muito longe emocionalmente, sem falar espiritualmente. Então na maioria das vezes o corpo, ele até pode estar na igreja, mas o coração já saiu há muito tempo. Então como que está a temperatura do teu amor hoje? Como que está a temperatura do teu coração? Relacionado a Deus, relacionado às coisas de Deus e relacionado aos relacionamentos. Então, amados, existem temperaturas do amor, e lá em Apocalipse 3, depois você pode ler com mais calma na tua casa aí, Apocalipse 3, quando Jesus escreve as cartas às igrejas, famosas cartas da igreja do Apocalipse, ele escreve uma carta para uma igreja chamada Laodiceia da época, e uma das coisas que Jesus escreve, ele fala assim, eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, podia até usar crente, né? Mas não é frio e nem quente, assim porque és morno e não és frio e nem quente, eu vomitar-te-ei, ou eu vou te vomitar da minha boca. Olha que palavra dura é essa. Então Jesus escreve para uma igreja, tá? Ele não está escrevendo para o ímpio, ele não está mandando uma carta para um clube social, ele está escrevendo uma carta para a sua igreja. Ele está dizendo, ó, você não é quente e nem frio, quem dera você fosse quente ou frio, você é morno, e pelo fato de você ser morno, eu estou a ponto de te vomitar da minha boca. Então, amados, existe uma riqueza histórica aqui muito interessante nesse texto, porque na maioria das vezes quando a gente usa esse texto para argumentar, ou para ministrar a igreja, a gente sempre faz a analogia ou a aplicação da nossa fé, né? Que a nossa fé tem que estar quente, não frio, que o nosso relacionamento espiritual, nós temos que estar aquecido e não esfriado, ou frio. Mas na verdade existe algo histórico muito importante para que Jesus usasse esse texto de uma forma, de uma analogia, tentando comunicar ali com algo que acontecia, o que estava acontecendo naquela comunidade local, para que eles pudessem entender exatamente o que Jesus estava dizendo. Então, a região aqui de Laodiceia, ela tinha um problema de infraestrutura de água. Era uma cidade que tinha muita dificuldade com essa questão de água. Então, as cidades próximas de Laodiceia, elas tinham fontes de água com características diferentes. Por exemplo, uma cidade que era próxima de Laodiceia e que fornecia água para ela, era uma cidade chamada Hierápolis. E essa cidade ela era conhecida pelas suas águas termais, águas quentes, principalmente associadas a propriedades medicinais.
Então, o povo de Laodiceia tinha acesso a uma água que era quente, era boa, porque trazia cura. Tinha princípios e elementos associados à cura medicinal. A outra cidade ficava do outro lado de Laodiceia, era uma cidade chamada Colossos, que não é da TV Colosso, tá? Mas é da carta aos Colossenses. Era do lado de Laodiceia. E Colossos, ela tinha essa infraestrutura de água e fornecia para Laodiceia. Porém, a água que era fornecida por Colossos não era uma água quente, nem uma água termal ou medicinal. Era uma água fria, refrescante, potável para se beber. Então, Laodiceia, ela usava a água quente como forma terapêutica para a cura, que vinha da cidade de Herápolis, e usava a água fria que vinha de Colossos para alimento, para beber, para fazer os seus alimentos, a água do dia para tomar banho, para alimentar os animais. Então, amados, Laodiceia, ela tinha por si só, de forma precária, o seu sistema de abastecimento de água. Era um sistema de aquedutos extremamente ultrapassados, onde a água que ela tinha de si mesma chegava em uma temperatura que não era nem morna para ser usada como cura e nem fria para ser consumida. Então a água que ela produzia de forma precária era uma água morna e uma água desagradável. Então por isso a imagem utilizada por Jesus, quando ele escreve essa carta, fazia total sentido para ela. Então veja bem que o ponto aqui ele é bem interessante. Então quando você lê esse texto de novo, você nunca mais vai lembrar que está falando só de uma fé que é quente, de uma fé que é fria, daquele que perdeu, e que o morno é aquele que está em cima do muro, que muitas vezes está na igreja, está com o pé no mundo, mas está com o pé na igreja. Não, isso aqui é uma aplicação muito mais profunda. Quando nós falamos de água quente, ela tinha utilidade. Água fria tinha utilidade, mas a água morna não tinha utilidade. Era inútil, não havia propósito nela. E talvez essa seja uma das perguntas mais importantes dessa manhã. Para que Deus quer usar a minha vida? Como Deus quer usar a minha vida? Será que Deus tem me usado para pregar sobre o amor? Será que eu tenho sido um canal de bênção de Deus, para comunicar a um Deus que a si mesmo se apresenta como Deus é amor? Ou será que quando eu tento dar algo, fornecer algo, demonstrar algo, aquilo que eu forneço para as pessoas, não tem como ser consumido? Não tem como ser bebido, não tem como ser alimentado, não tem como curar as pessoas, não tem como agregar nada de bom na vida das pessoas. O que eu tenho fornecido, como Deus tem me usado? Porque se nós somos igreja, nós precisamos ser usados por Deus. Será que somos mornos, não temos nada de bom a oferecer para uma geração que precisa de cura? Que precisa de remédio, que precisa de salvação, que precisa de esperança, que precisa de fé, que precisa de restauração, que precisa de libertação. Uma geração que tem sede, que tem necessidade de conhecer um Deus que é Pai, que perdoa pecados e que salva o ser humano do seu estado desprezível. Será que Deus tem usado a minha vida? Será que Deus tem usado a sua vida? Porque seria terrível para nós estarmos dentro de uma igreja e não sermos úteis para o reino de Deus. Existe uma diferença entre ter a aparência de cristão e ter o caráter de Cristo. De fato estar agregando algo na nossa sociedade, na nossa comunidade, na nossa família, através dos nossos relacionamentos. Vocês estão conseguindo entender o que Deus está dizendo aqui, sim ou não? Olha para quem está do teu lado, diga para ele assim: meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Porque eu não vou falar para você falar eu te amo para uma pessoa que você nem conhece. Talvez é um homem falando com uma mulher eu te amo, vai que pinta um clima. Ele vai falar que foi o pastor que arranjou.
Então eu te amo em Cristo Jesus. Eu te amo através de Cristo. Eu te amo pelo amor de Cristo. Eu te amo como igreja de Cristo. Então, meus amados, existem diferentes formas de amor. Ok? Love is in the air. O amor está no ar aqui agora, né? Existem formas de amor. Quando eu coloquei o tema da palavra de hoje, a pastora falou assim, temperatura do amor. O que é isso que você colocou? Porque parece um culto de casais, né? Parece que a gente vai falar sobre, tipo assim, botar bexiga vermelha, encher com aquele ar que sobe as bexigas e ficar no teto. Parece que a gente vai falar sobre, assim, algo para casais. Pode ser também. Por quê? Porque o amor, ele está em todos os cenários, em todas as esferas da nossa vida. Então, existem formas de amor. Então, se o Denis estivesse aqui, ele ia apresentar para você que a língua grega, ela possui diferentes palavras relacionadas a amor, e cada uma delas para um tipo específico de amor, ou de forma de amar. Então, é claro que é importante a gente tratar isso como uma divisão rígida da Bíblia, né? Porque algumas vezes, algumas dessas palavras não aparecem especificamente no Novo Testamento, algumas sim, outras não, mas essa distinção aqui, ela pode nos ajudar a compreender de forma diferente as dimensões do amor humano, ok? Então, algumas das palavras que nós vamos falar aqui estão de forma escrita na Bíblia mesmo, no grego, ou seja, no Novo Testamento, outras não, mas fazem parte da linguagem grega para aplicar o amor, ok? Quem está comigo diz amém aqui. Então, a primeira palavra grega, que fala sobre um tipo de amor, é a palavra eros. Diga eros. O que é o amor eros? O amor eros é o amor romântico, ok? O amor eros é quando eu ontem tive a oportunidade, não sei de quantos anos da minha vida, de deixar os meus filhos para dormir na minha mãe. Ontem o João e a Maria dormiram na minha mãe, aleluia, quem está comigo dá glória a Deus. Isso significa que teve Vale Night em casa ontem. Mesmo com o joelho detonado, eu estou firme, irmão. Ok? Vale Night ontem. Então teve trabalho à noite, porque não consegui trabalhar muito tempo, a gente foi trabalhar, sessão de fotos, sessão de vídeos, teve trabalho. Mas depois teve Vale Night. E o que é legal? A gente saiu e teve um momento só para nós. A gente foi abençoado aí no último dia dos pais, com alguns líderes da igreja que nos abençoaram com um recurso para comer um japonês, para ir para um jantar, e eu falei, hoje vai ser o dia. Então peguei a pastora, falamos, vamos comer um japa, porque o japa é o japa, né, irmão? Quer botar o romance, o amor eros no ar, é o japa. Fomos para o japa, comemos tranquilos, sem preocupação para chegar em casa, para pegar as crianças. Tivemos o nosso tempo, chegamos em casa, já não te interessa o que aconteceu. Mas fomos para a nossa casa. Então isso aqui é o amor eros, é o amor romântico, é o amor da atração, da paixão, do desejo entre duas pessoas. E por que é importante a gente falar sobre isso? Pô, pastor, isso aqui não é um culto de casais. O amor de muitos se esfriará. Como que está o amor eros dentro do teu casamento? Agora ficou sério o negócio, né? Deixa eu falar um negócio para vocês. Eu vou falar como igreja local, tá? Não vou falar como igreja macro, vou falar como igreja nossa. Eu nunca vi tantas pessoas ou tantos casais passando por crise no casamento como nos nossos dias. Os atendimentos que eu tenho feito são atendimentos para casais. Eu nunca vi tantas pessoas se separando, se divorciando ou desejando separar. E o que é isso? O amor de muitos se esfriando. É o amor eros. É aquele amor que quando você decidiu construir a sua vida ou fazer uma aliança com a pessoa que está do seu lado, com o seu marido, com a sua esposa, aquele amor estava presente. Aquele amor era praticado. Você gostava disso, você tinha prazer, isso era importante para você. Era um amor que você se sentia atraído, era um amor aquecido, era um amor muitas vezes do desejo,
daquela vontade de estar próximo, de estar agarradinho, de estar junto, de fazer tudo junto. Era aquele amor que te consumia, ou aquele amor que conduzia a tua relação com aquela pessoa. Como que está hoje esse amor eros? O diabo veio para matar, roubar e destruir, e ele tem feito com muita excelência, destruir o amor entre os casais. Porque ele sabe que quando ele destrói o amor eros, que está dentro de um relacionamento, ele abriu a porta para destruir todos os outros. Para destruir o da família, para destruir o do futuro, para destruir o espírito, aí vai destruindo tudo. É a brecha que ele precisava. Cara, como que está a tua relação com a tua esposa? Como está a relação com o teu marido? Será que você tem guardado a tua casa? Será que você, homem, como homem da casa, você ainda é o sacerdote da tua casa? Será que você é o atalaia da tua casa? Você protege a tua família, você guarda a tua casa, você guarda a tua esposa, você cuida dela, ama ela como Jesus amou a igreja? Será que você, mulher, é você mesmo, filha, é coluna da tua casa, é a mulher sábia que edifica o lar? Ou é aquela mulher rixosa, que reclama de tudo, só sabe falar mal, que nunca está contente com nada? Então essa manhã, eu ia falar à noite, essa manhã aqui é uma manhã que precisa fazer a gente pensar. Porque o teu marido não é o teu inimigo, a tua esposa não é a tua inimiga. O problema é que o amor se esfriou. O problema é que aquela temperatura que estava lá em cima, agora está lá embaixo. Segundo tipo de amor, o amor estorge. O que é o amor estorge? É conhecido como o amor familiar. É o amor da afeição natural. É o amor entre pais e filhos. É o amor da família. Como que está o teu amor relacionado aos teus filhos? Será que você tem cuidado realmente dos teus filhos? Será que você ama verdadeiramente os teus filhos? Vou perguntar mais uma vez para você, porque parece ser uma pergunta ridícula. Você vai ver onde eu vou chegar. Será que você realmente ama os seus filhos? Então por que você mima muito eles? Por que você passa muito a mão na cabeça deles? Por que você tem dificuldade em corrigir o seu filho? Por que você tem dificuldade de falar não para o seu filho? Por que você tem dificuldade de colocar o seu filho de castigo? Por que você tem dificuldade de corrigir o seu filho? Dá uma palmadinha. Varinha. Ah, não tenho vara. Biblicamente é vara, não tenho vara. Pega a havaiana, irmão. Pega a havaiana. Pega alguma coisa, mas corrige. Por quê? Sabe o que a Bíblia fala? O pai que ama, corrige. Sabe por que muitas vezes nós estamos perdendo os nossos filhos, cara? Porque a gente não corrige os filhos. Sabe o que eu vejo muitas vezes como pastor? Que quem manda na casa é o filho. Quem manda na casa é a filha. Não é mais o marido. Não é mais a esposa. São os filhos que mandam. Os filhos ditam a regra. Os filhos dão um ritmo. Os filhos falam para onde vão ir, onde não vão, o que vai comer, o que não vai fazer, que hora vai acordar e que hora vai dormir. São os filhos que estão ditando a regra. E está tudo errado. Esses dias a pastora viu, cheguei em casa, cara, eles me tiraram do sério a manhã inteira. Aí quando foi no final da tarde, eu chamei todo mundo, botei todo mundo na sala e falei assim, ó, a partir de hoje, olhando assim no olho deles assim, ó, a partir de hoje, deu tal horário, é cama, irmão. Ah, mas eu vou querer ver o último vídeo. Não tem vídeo, deu o horário, é cama. E se tiver no meio do vídeo, perdeu o vídeo, vê no dia seguinte, não tem vídeo mais. Porque agora é tudo assim, deixa eu ver o último vídeo, deixa eu assistir o último, já está acabando. E é aquele último que não acaba nunca. É um inferno esse negócio de vídeo, não acaba nunca. Então se a gente não bota a ordem, hora de acordar, hora de dormir, hora de fazer lição, hora de tomar banho, hora de comer, como comer, aonde sentar. Os filhos comem na pia, os filhos comem em pé, comem com o prato em cima do rack, ninguém senta mais na mesa.
Mas só na minha casa que acontece isso ou é na tua também? Está tudo errado, gente. Aí você fala, não, está todo mundo comendo na mesa na minha casa, pastor, mas todo mundo no seu celular, né? Cada um liga o celular, e a gente tem até esse negocinho agora, né? Cada um liga o celular, coloca aqui, cada um no seu mundo. Está tudo errado. Ei, homem da casa, cadê os homens da casa? Cadê os cabra machos, os valentes aqui desse lugar? Cadê os homens aqui, meu irmão? Bota a ordem na tua casa hoje. Puxa a rédea. Não tem medo não, mas aí eu vou pegar forte demais. Ninguém está falando para você agredir, ninguém está falando para você passar do limite. Tudo tem que ter moderação e equilíbrio. Mas a correção também faz parte. A correção também é demonstração de amor. Então o amor storge é esse amor familiar, fraternal. Como é bom estar em família, cara. Como é bom viajar em família. Como é bom sair em família. Eu estou falando para pastor esses dias, eu não vejo a hora de terminar algumas coisas em casa, porque eu quero curtir com a família. Estar perto deles. Eles entenderem que ali na nossa casa nós temos tudo o que nós precisamos. Não importa se o outro tem mais ou tem menos, mas ali nós temos tudo o que nós precisamos. Tudo que nós idealizamos, tudo que nós desenhamos, nós temos ali. Para ter relação de amor. Relação fraternal. De amor e de respeito. Tem filho que não respeita pai e mãe mais, dona Célia, não respeita. O pai fala, o filho retruca. Se o pai falar de novo, ele levanta a voz. Sabe que a gente tem sangue baiano aqui, né? Tem sangue baiano aqui na veia. Então lá em casa é baiano com português, né, irmão? Italiano, então, tipo, cara, é só gente expansiva. Não tem um sangue londrino aqui. É só do barraco. Então todo mundo fala alto em casa. A única que não fala alto é a pastora, mas quando ela grita, mas todo mundo é expansivo, todo mundo fala com a mão, todo mundo gesticula. Eu falo para ela, tem vezes, cara, aqui do lado as pessoas vão achar que a gente tem problema. Outro dia eu falei para ela, eu falei, fala baixo, a mulher do lado aqui é crente. Que ela bota as músicas, velho, ela é crente, ela deve saber que eu sou pastor, porque todo mundo sabe, onde eu chego e falo, ô pastor, ela deve saber que eu sou pastor, ela vai chegar na igreja dela e fala, nossa, a casa do pastor da Bola de Neve é uma loucura, a gritaria, porque todo mundo fala alto, a Maria grita o dia inteiro. Um dia ela deu um grito, eu falei para ela assim, ó, shh, a partir de hoje você não grita mais aqui, fala baixo, porque a Maria é barraqueira. Não é? A Maria é barraqueira, a Maria ela não aceita, você falar um negócio, ela retruca, ela o que foi, não sei o que, ela é assim. Então se nós não corrigimos ela hoje, não adianta reclamar amanhã. Se eu não intervir hoje, não adianta depois eu ficar me lamentando, porque é minha filha, porque é aquilo, porque não sei o que lá. Cara, eu tenho uma prima que é barraqueira. Ela sabe o que eu estou falando, tem uma prima que é barraqueira. Sabe aquela que te faz passar vergonha? A hora que eu era um cara terrível, e quando eu saía com ela, eu sentia vergonha. Tão barraqueira que arruma confusão com todo mundo, fala alto, grita, dá risada mais alto do que todo mundo na mesa, sabe? Se tiver alguém aqui, não estou falando de você, estou falando da minha prima. Isso é um comportamento que não foi corrigido. Que eu falo para minha filha, mulher tem que ser delicada. Não estou dizendo que ser delicada seja ser fraca. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mulher tem que ser princesa, mulher tem que ser discreta, mulher tem que ser educada. Pelo menos é essa forma que eu quero educar a minha filha. Você quer educar a tua filha de outra maneira? Então tudo bem, é contigo. Mas a minha eu entendo que tem que ser assim. E eu estou tentando me esforçar para que isso aconteça. E ore por mim, está sendo difícil, tá? Mas ore por mim. Então o amor storge é esse, é o amor familiar. Como que está a temperatura do amor dentro da tua casa? Com os teus filhos, com a tua família, com os teus pais. Não é só porque tu casou que tu abandonou tua família, não. Olha a Leslie do lado do papai dela aí, ó. Tem que estar com o pai. Tem que estar com a mãe, Paulinho. Aí. Tem que ser assim. Eu tenho me dedicado esses dias para estar mais com a minha família, porque, cara, o tempo está rodando. O tempo está passando. E nós temos prazo de validade. 1 hora a validade vai chegar. E o que eu fiz até lá? Eu preciso demonstrar amor fraternal hoje. Não dá para deixar para amanhã, tem que demonstrar hoje. Eu tenho que fazer hoje.
Liga para alguém da tua família que você está brigado, libera perdão para essa pessoa, um tio, um parente, um primo, vai atrás. É família, cara, é teu sangue. Esses dias o João pediu para comprar uma água, né? Foi ontem, né? Aí ele pegou uma água geladinha, aí a Maria estava com a boca cheia de fine. Ela falou assim, me dá um pouquinho. Aí ele, não vou dar minha água para ela, olha a boca dela, mau nojo, não sei o que. Eu falei, dá água para tua irmã, porque ela é sangue do teu sangue. Aí ela falou assim, mas ela não é baba da minha baba. Eu falei, é assim, pode dar água para ela. Aí ele deu, porque eu briguei, né? Aí ela devolveu para ele tudo babado, cara. Aí ele pegou a camisa. Eu falei, deixa de ser nojento, rapaz. É família. Família é assim. Meu pai fala que quando eles eram jovens, cara, bom, já falei da vida dele várias vezes, né? Mas mal tinha prato para comer e copo, eles compartilhavam do mesmo garfo. Muitas vezes comiam do mesmo prato. E tá tudo vivo. E hoje é tudo, não, é prato. Começa pela esquerda para a direita, e cada um com o seu paninho, porque é uma besteirada. O amor está se esfriando por causa disso. É todo mundo com os seus, sei lá, o seu chique, suas reservas. Ninguém dorme mais junto, ninguém mais senta junto. Está cansativo ou vocês estão gostando? Obrigado, Ana Célia, também é uma senhora. Outro tipo de amor, filéu, ou filos. O que é o amor filéu? É o amor da amizade. É o amor da parceria, da companhia. É o amor dos brother. É o amor dos guerreiros. É o amor dos parceiros, das parceiras. É esse tipo de amor. Como que estão os teus relacionamentos? Onde estão os teus amigos? Como que estão as tuas amizades? Cara, eu sempre fui, quem me conhece há muito tempo sabe, eu sempre fui um cara do povo. Eu não estou dizendo que eu vou ser político não, tá? Cara do povo, né? O pastor vai sair para a política agora, né? Também nunca digo que eu nunca vou beber dessa água, a gente nunca sabe o dia, mas não é isso que eu estou dizendo. Eu sempre fui um cara do povo. Eu sempre fui um cara de me relacionar com todo mundo, de fazer amizade com todo mundo, de conversar, de ter muitos amigos, de ter amigo levar para minha casa, de amigo de viajar junto, de um dormir na casa da família do outro. Sempre foi assim. Só que eu vejo hoje isso não tem mais. As pessoas não têm mais amigos, Silas. As pessoas não têm mais aquele brother, aquela pessoa que tu sabe que o que você precisar, você vai ter uma pessoa do teu lado. Faça chuva, faça sol, tem alguém ali. Aquele cara que te manda mensagem todo dia. Nem que seja mensagem pronta. Que ele manda para você, mas 10 amigos dele, mas tá tudo bem. Não fica milindrado porque ele tem outros amigos. Deixa de querer ser exclusividade, cara. Deixa de negócio de exclusividade. Não tem problema. O cara pode ter 5, 10 amigos, mas tu tá dentro dos 10, então tá tudo certo. Jesus tinha 12. Tá tudo bem. Tudo bem que tinha 3 que era mais pá, mas tinha 12. Ok? Então, teus amigos. Quantas pessoas você conversa? Quantas pessoas você sabe que você pode abrir teu coração? Quantas pessoas você sabe que você pode, cara, botar os teus pecados para fora? Sabe, eu confio tanto que eu posso falar, eu sei que daqui não vai sair nada. Eu sei que a pessoa não vai me condenar, não vai me botar para baixo. Vai me corrigir muitas vezes se for necessário, vai falar, cara, você está errado, você não pode mais fazer isso, mas vai me oferecer ombro e mão, não é só pedra, ombro, mão, ajuda, suporte. Você está errado, mas eu estou contigo, eu vou te ajudar. Vamos lá, eu vou te ajudar a você resolver esse problema. Onde estão os teus amigos? Cara, a vida seria muito chata se a gente não tivesse amigo. Como é bom a gente chamar alguém, cara, vem aqui em casa, vamos comer uma pizza. Vamos viajar junto, vamos marcar e fazer uma viagem de navio, vamos todo mundo junto, vamos levar a família. Pô, pastor, navio é caro, meu irmão, boleto, irmão. Paga em 18 vezes no cartão. Começa a temporada acho que em setembro ou outubro. Quando acabar a temporada, que é mais ou menos acho que em fevereiro ou março, tu compra, que vai estar na baixa. Quando chegar lá, você já está pagando, já está tudo bem. Como é bom a gente ter amigo. Como é bom a gente se relacionar com pessoas, saber confiar em pessoas e ter a confiança delas. Como que está o teu amor em relação a essas pessoas? Seja sincero com você. Se eu te perguntasse hoje, quantos amigos você tem? Hã?
Não estou falando de quantas pessoas tu conhece, quantas pessoas puxam o teu saco, te bajulam, não é isso. Quantos amigos? A palavra amigo é forte. Quantos amigos você tem de verdade? Tem gente que fala assim, pô pastor, se eu tiver 3 amigos de verdade, tá tudo bem. Tá mesmo, mas se você tiver 10, vai estar melhor ainda. Quanto mais amigos você tiver, quanto mais amigos você tiver, mais protegido você vai estar. Mais seguro você vai estar. Porque amigos te protegem. Amigos te incentivam. Amigos te incentivam. Amigos te oportunizam. Isso é amigo. Amor entre 2 pessoas sem interesse nenhum. Não tem interesse sexual, não tem interesse de nada. É amizade pura. É amizade fiel. Quem está comigo diz amém. Outro tipo de amor, e o último aqui. Não tem como não falar. Que amor eu vou falar? Wesley. Ágape, muito bem, nota 10. Zangief. Amor ágape. O que é o amor ágape? O Gemini está querendo me explicar o que é o amor ágape. Eu perguntei o que é o amor ágape, ele pesquisando o que é o amor ágape. Vou te falar o que é o amor ágape, ô Gemini. O amor ágape é o amor, talvez a melhor forma da gente explicar sobre ele, é o amor do sacrifício. Amor ágape é o amor sacrificial. É quando nós nos doamos, nós nos entregamos, nós nos sacrificamos por alguém. O amor ágape é aquele quando você fala assim, se eu pudesse dar minha vida para salvar essa pessoa, eu daria. Isso é amor ágape. Sabe quando você tem um irmão, aí teu irmão de repente está com problema no rim, e se ama tanto teu irmão, e o médico chega para você e fala assim, ó, é compatível o teu rim com ele. Se você doar o teu rim para ele, ele pode se salvar. E aí o irmão fala assim, eu vou dar. E o médico fala, tem um termo aqui, que você pode ter um risco de vida, o teu rim você pode ter um outro problema e você pode morrer. Mas se é para salvar o meu irmão, pode tirar e pode colocar nele. Isso é amor sacrificial. Quantos estão dispostos a isso? Eu já ouvi, tá? De pessoas falar, eu não doei, pô, só tem 2, pastor. Eu vou doar, vou ficar com um, e se o outro decrepe? E tem razão. Se você parar para pensar, tem, é o risco. Só que quando a gente ama, a gente não calcula risco. Vou falar mais uma vez. Quando a gente ama de verdade, a gente não calcula risco. A gente não para pensar. A gente só faz. Eu vi uma reportagem uma vez, eles estavam estudando sobre um acidente que aconteceu na rodovia, e estava uma família viajando, vou contar uma história trágica para vocês, mas para mostrar aqui o que aconteceu, tá? A família estava viajando, sofreu um acidente na estrada, e sobreviveu apenas o bebê, que estava no banco de trás do carro. E a perícia queria entender como que o bebê sobreviveu pelo cenário do acidente. Porque o cenário do acidente era como, vou tentar explicar, né? Era como se eles estivessem passando um cruzamento e o carro pegou do lado direito. O carro que veio contra eles pegou do lado direito e o bebezinho estava do lado direito. E como que a pancada foi, teoricamente, deveria ser justamente do lado do bebê e não foi, o bebê sobreviveu. E eles entenderam que o pai, quando ele percebeu, ele virou o carro e se colocou na frente para proteger o filho que estava atrás. Então morreu o pai, acabou morrendo a mãe, mas o bebê escapou. Porque quando o pai viu que a batida ia vir do lado do filho, ele jogou, deu tipo um cavalo de pau e acertou do próprio lado dele. Então entregou a vida para salvar a vida do filho. Isso é amor sacrificial. Ele nem pensou. Foi o instinto. Meu filho, na hora ele já virou. Isso é amor sacrificial. Eu não penso em mim. Eu penso no próximo. Eu penso na outra pessoa. Um policial, um bombeiro, eles têm esse chip na mente. Quantos profissionais militares morreram de uma forma inconsciente, sem pensar, para salvar a pessoa, que muitas vezes nem conhecia, mas pelo amor e pela responsabilidade do quê? Da sua função. Sacrificou a si mesmo, para muitas vezes salvar uma pessoa que nem sabia quem era. Vocês estão entendendo? Estou falando aqui sim ou não?
Quantas pessoas viram uma criança se afogando numa praia, numa piscina, e muitas vezes nem sabia nadar, mas viu o desespero de uma criança, entrou ali, de alguma forma até tentou salvar ou salvou, mas morreu, porque se sacrificou para que aquela pessoa pudesse viver. Amor ágape, isso. É um amor que não pensa nos seus próprios interesses. A minha necessidade não importa, o meu interesse não importa, a minha vontade não importa, a minha integridade não importa, o que me importa é o outro. Isso é amor ágape. A maior demonstração do amor ágape foi feita através de Jesus. Entregou a si mesmo, por cada um que está aqui, ó. Você é o resultado do amor sacrificial ágape de Cristo. Ele se entregou por você. Ele morreu por você. Aquela cruz não era dele. Você sabia que quando Jesus ele estava indo no caminho da Via Crucis, a Bíblia fala que em um determinado momento Jesus ele cansou, ele tropeçou e a cruz caiu. E aí então os soldados romanos viram um homem, um sirineu, e chamou esse homem e obrigou ele a carregar a cruz de Jesus alguns metros na frente. Por que isso aconteceu? Porque na verdade aquela cruz nunca foi de Jesus. Quando um prisioneiro ele era condenado na época, do período do julgamento dele até a condenação, era o tempo de fabricação da cruz. A cruz era algo individual, pessoal, era feito para aquela pessoa. Por isso quando a Bíblia fala que nós temos que carregar a nossa cruz, porque é nossa mesmo, não é dos outros, é nossa. Cada um tem a sua cruz feita para você. Então a cruz era como uma roupa, como um sapato, era feito sob medida. Então Jesus não aguentou levar aquela cruz, porque não era a sua cruz. Aquela cruz era muito maior do que a dele. Aquela cruz era do Barrabás. Barrabás era o bandido que estava preso, estava sendo julgado e que seria condenado. Então aquela cruz que estava confeccionada era para o Barrabás. Olha para quem está do teu lado e diga assim: você está com uma cara de Barrabás nessa manhã aqui? A cruz era do Barrabás. Sabe o que era Barrabás? Um bandido, um assassino, um psicopata. Matou dezenas de pessoas. Bandido, envolvido com gangue, com tudo que você possa imaginar naquela época ali. Preso com N comprovações, provas, para que ele fosse crucificado e morto. Só que quando Pilatos pegou Barrabás e pegou Jesus, naquele dia permitia ser soltado um, o povo falou o quê? Crucifica Jesus e solta o Barrabás. Então Barrabás foi embora, e Jesus, que era inocente, pegou a cruz que era do Barrabás, que era nossa cruz. Ele tentou carregar uma cruz, ou melhor, carregou uma cruz que não era dele. Se sacrificou por um crime que ele não cometeu. Sabe o que a Bíblia fala? Que como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, não abriu a sua boca e não se justificou. Porque Jesus ele podia tentar se justificar, ele teria argumentos e até poderes para se livrar daquele sofrimento, mas ele não se livrou. Por quê? Porque cada um que está aqui hoje é um Barrabás. Pô, pastor, pegou pesado, eu nunca matei ninguém, eu não sou um assassino, eu não sou um bandido, mas é um pecador. O Barrabás é a figura do pecador. A Barrabás é a figura de um homem que errou tanto na vida e que não tem chance de ter a vida devolvida. Não tem como escapar do juízo, não tem como escapar da punição dos seus pecados. Assim era cada um de nós aqui, ó. A multidão dos nossos pecados estava nos levando a uma condenação. Jesus olhou o pecado de cada um de nós aqui, ó. Falou: eu vou carregar a cruz de cada um. Vou pegar do Cris, vou pegar da Érica, vou pegar de cada um aqui. Todas as cruzes eu vou pegar e vou me sacrificar por amor a eles. Por amor a eles. Isso é muito forte. Sabe quando a gente encontra alguém, ou você fala para alguém: Jesus te ama? Ele ama mesmo, irmão. Ele ama mesmo. E não é só da boca para fora, ele provou o amor dele. Ele morreu. Morreu por mim e por você. Mas ele ressuscitou. Ao terceiro dia,
e vivo Ele está, sentado no trono, na glória eterna, esperando agora com que eu e você venhamos a ser o quê? Cristãos. Sabe o que é cristãos? Pequenos cristos, ou como Cristo. Toda vez que você fala que você é cristão, você não está falando de uma religião, você está falando sobre um sacrifício, que o Cristo cometeu. Da mesma forma que Ele se sacrificou por amor, eu e você precisamos nos sacrificar por amor também. Sabe o que a Bíblia fala? Que de verdade, nós seremos reconhecidos como cristãos, quando nós amarmos uns aos outros. Eu estou tentando até aqui achar esse versículo que eu anotei. Deixa eu ver se eu acho para vocês. João 13:35, abre aí para a gente terminar. João 13:35, vamos ver se minha anotação está certa, né? Em um mundo gelado, nós precisamos aquecer, com esse amor aqui, ó. Nisto conhecerão todos, que sois os meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Quando amarem uns aos outros. Nós não somos discípulos porque a gente fala que a gente vem na igreja evangélica, porque a gente é da bola de neve, porque nós somos cristãos. Não, nós somos discípulos de Cristo quando nós amamos uns aos outros. Cara, você não paga nada para amar a pessoa. O amor é de graça. Então ama sem reserva. Ama de verdade. Pô, pastor, mas me feriram muito, feriram o meu sentimento, feriram o meu amor, eu amei pessoas, as pessoas não corresponderam, as pessoas me decepcionaram, faz parte. Jesus amou o mundo inteiro, e ficou 2 pessoas na cruz do lado dele, João e a mãe, os outros abandonaram, mas ele não deixou de amar. Amém? Por que você não escolhe alguém hoje para você demonstrar amor? E quando a gente orou aqui no começo, a gente ora para que a palavra venha, para que a gente pratique a palavra, sim ou não? Sim ou não, gente? Então você tem que praticar o que hoje? O amor. Pratique o amor a alguém. Faça algum gesto que demonstre o seu amor por alguém. Leva a tua mulher hoje para comer um churrasco, irmão. Chega de comer frango assado hoje, eu vou comer frango assado porque eu estou sem grana. Mas se tiver uma grana legal, leva a tua mulher para comer no restaurante hoje. Eu levei ontem no japonês, não dá, né? Então tem que ter mais na manhã. Hoje vai ser o frango. Demonstra amor para alguém. Convida alguém para ir na tua casa. Manda uma mensagem para alguém que te feriu, um relacionamento antigo. A tua ex-esposa, o teu ex-marido, mas já está com outra pessoa, não tem problema. Manda uma mensagem e fala, cara, só queria te dizer, cara, queria te pedir perdão e dizer que eu te amo em Cristo. Hoje eu fui para a igreja, a palavra falou comigo, eu queria aqui demonstrar e declarar que eu te amo, independente de qualquer coisa. Isso é ser cristão. Isso é ser discípulo de Jesus. Não é tirar uma foto do culto aqui, ó, e botar na internet, manhã abençoada na igreja Bola de Neve. Isso não muda nada. O que vai mudar é você praticar o que você está vivendo hoje aqui. Tua foto não vai mudar a vida de ninguém. Mas se tu mandar uma mensagem, ou fazer alguma ação que demonstre amor para uma pessoa, você pode mudar o futuro da vida daquela pessoa. E da tua também, tá? Amém? Então que o Espírito Santo te ministre aí no teu lugar. Como você vai demonstrar amor hoje para alguém? É entre você e Deus. Não precisa colocar na rede social também não, tá? Ah, a palavra falou comigo, eu estou aqui, ó, amando essa pessoa, fazendo isso. Cara, o que a mão direita dá, a esquerda não tem que saber. Para de querer engajar fazendo bem para os outros. Faça sem ninguém ver. Aí é de coração. Quando não tem like, quando ninguém vê, aí é de verdade. Amém? Feche teus olhos, por favor.